Sejam todos bem-vindos ao Método 3 em 7 de Reprogramação e Gestão Emocional. O meu objetivo dessa live é te ajudar a ser uma pessoa forte e admirável, com realização pessoal e profissional. Eu sou Marcileia Belém e o tema de hoje é como ter segurança pessoal e profissional. Quero iniciar falando sobre os nossos pensamentos e sentimentos sobre nós mesmos. É a respeito do que podemos fazer ou não fazer. E para continuar, vou falar um dos princípios do desenvolvimento pessoal, que determina que cada pessoa está em processo contínuo de transformação, evolução, crescimento e determina que nós vamos seguir. E por isso que devemos ter muita atenção em relação aos nossos pensamentos. E a lei da concentração diz que tudo em que nós aplicamos com intensidade se desenvolve em nossa realidade. Qualquer coisa sobre a qual pensamos por muito tempo ou colocamos nossas energias ou atitude ou comportamentos, fica mais, como é que eu posso dizer, fica mais marcado na nossa mente. E aqui eu vou dar um exemplo para você daquelas pessoas ricas, que diferencia. Estou referindo não no quesito de dinheiro, e sim no quesito mente. Pessoas que têm mentalidade ricas é diferenciada, ela age diferente, fala diferente, ela é um ser humano diferente, ela usa ferramentas necessárias para ajudar o seu emocional. Só um minuto, pessoal. Só um minutinho aqui que eu vou dar uma olhada aqui nessa outra plataforma. E enquanto as de mentalidade pobre fica afundada naquele espírito de baixo escalão e muitas das vezes não conseguem nem sair do lugar, e muitos ficam lá sofrendo, sabe, eternamente, e muitos chegam a tirar até a própria vida. E todos nós estamos sujeitos à lei da natureza, ou seja, à mercê de fatores que não podemos controlar. E a diferença é que se você tem as ferramentas necessárias, você consegue superar e sair daquele estado emocional. E aqui, para você entender, vou dar um outro exemplo. Imagina que você viajou e no meio do caminho o veículo vem ficar com o pneu furado. Aqui, o que você imagina, você vai logo fazer. A pessoa de mentalidade rica, no mínimo, vai lá, abre a caixa de ferramenta e troca logo o pneu, coloca outro pneu. E se você for de mentalidade pobre, no mínimo, achou que isso não vai acontecer, então nem pegou a caixa de ferramenta, ou talvez pensa que nunca vai precisar, ou até mesmo nunca comprou. E aí, quando o seu veículo fura o pneu, a pessoa fica lá, à mercê, esperando que alguém vai lá e socorre aquela pessoa. Aqui, pergunto para você, você consegue enxergar a diferença de um para o outro? Aqui eu quero mostrar que depois que você entende e passar a usar a inteligência emocional, depois que você passar a ter gestão e reprogramação sobre a sua mente, sobre sua vida, você vai ser de mentalidade rica. E os obstáculos vai vir, mas você vai ter ferramentas para sair daquele estado emocional. Oi, Anne, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. E uma das ferramentas dessa caixa é sempre estarmos mentalizando, pensando
com ousadia, coragem, pensamentos positivos e atitude positiva. Quando mais nós concentramos na pessoa que gostaríamos de ser, com as qualidades que nós apreciamos, mais aprofundemos essa ideia fica no nosso subconsciente, onde essa qualidade se torna parte de nós, parte da nossa evolução contínua. E aquilo que temos o hábito de pensar se torna parte do nosso caráter, da nossa personalidade. E devemos ter em mente que cada um de nós somos responsáveis pelos nossos próprios resultados, pelos nossos próprios esforços. E digo mais, estamos onde estamos e somos o que somos por causa dos nossos pensamentos que permitimos que ocupe a nossa mente. Hoje, exatamente agora, somos o resultado de todos os nossos pensamentos, em que nos concentramos ao longo desses últimos meses, desses últimos anos. E, oi, seja bem-vindo, Gilmário. E você precisa entender que a base da autoconfiança é viver a vida de acordo com nossos próprios valores e princípios mais íntimos. Enquanto pensamos e agimos em harmonia com a nossa mais alta aspirações, certamente passamos por muitos mais altos e baixos durante a vida, mas o mais importante é que nós vamos permanecer fiéis a nós mesmos. E aqui é que devemos estar sempre agindo de forma transparente e com respeito com nós mesmos. E viver de forma que ultrapassa nossos valores éticos é quando estiver diante de uma oportunidade, devemos analisar se a mente está correto, tanto para você quanto para o próximo, porque muitos de nós, quando está diante de uma oportunidade, aproveita da situação. E mais ainda, se está correto, se está igual a Bíblia fala, se está agindo como a Sagrada Escritura manda. Se estiver, maravilha, se não tiver, descarta essa oportunidade. Precisamos ter essa sabedoria. Sabe, muitas pessoas fazem isso de forma inconsciente. Eles continuam a pensar, falar com rigor e a respeito do que desejaria que não acontecesse. E se mostra espantada com o fato de que exatamente o que esperava evitar vai lá e acontece. Por fim acontece. E muitos não sabem que ele só está atraindo o que está pensando. Então, se está pensando coisas boas vai acontecer. Se está pensando coisas ruins, vai acontecer também. Você alcança o que você pensa, pois é o pensamento que você vai atrair as coisas para a sua vida. E uma forma de mudar os seus resultados é começar com o seu pensamento, pois o pensamento mantém a nossa realidade. O nosso pensamento se torna a nossa realidade. Nós realmente nos tornamos aquilo sobre o que refletimos a maior parte do tempo. Não podemos abrir um tipo de pensamento, experimentar uma espécie diferente de existência. Não dá. A lei da causa e efeito funciona com perfeição em todos os lugares, para todas as pessoas, sem distinção. E o desenvolvimento da autoconfiança se inicia quando nós começamos a tomar o controle total da nossa vida, da nossa consciência, quando nós se disciplinamos, quando nós temos consciência que precisamos agir de forma diferente, com firmeza, manter nossa mente longe daquilo que tememos. Tudo na vida acontece de dentro para fora. E você precisa ter isso em mente.
ter transparência, ter isso em mente. E muitas pessoas não dão muita importância para isso. Só que o desenvolvimento da autoconfiança promove abertura e possibilidade extraordinária. Com ela, somos capazes de sonhar mais altos, definir objetivos maiores, assumir compromissos mais ousados e mergulhar na maneira mais sincera da autoconfiança. A autoconfiança é um ponto essencial em qual se movimenta a porta da realização pessoal. Quando nossa autoconfiança se torna ilimitada, somos capazes de realizar mais do nosso potencial do que conseguimos. E há muitos anos atrás, Aristóteles, ele escreveu a seguinte frase: a felicidade é uma condição. E partindo desse pensamento, a autoconfiança é uma atitude da mente. Ela se baseia em princípios fundamentais e leis mentais. E sua principal definição é o pensamento criativo. Nós somos o que pensamos ser, nós somos o que pensamos agindo. Assim, nós alteramos o nosso pensamento sobre nós mesmos. E sobre nossa realidade exterior também se altera, se adequa. E indo nessa linha de pensamento, nosso pensamento cria a nossa vida, inclusive, especialmente as nossas concepções em relação ao nosso sentimento de autoconfiança. A nossa felicidade o nosso sucesso são proporcionais à adequação da nossa vida, do nosso pensamento, a harmonia em que vivemos com elas. A primeira lei que discutimos é a lei da causa e efeito. Essa lei é tão simples, mas precisamos nos lembrar dela todo o tempo. Tudo que acontece em nossa vida, sucesso, fracasso, riqueza ou pobreza, saúde ou doença, felicidade e infelicidade, decorre dela. A autoconfiança ou insegurança está tudo relacionado a essa lei. E pensando fora da caixa, pensando por outra linha de pensamento, vou falar que na Bíblia ensina essa lei como o princípio da semeadura, semear e colher. Ela diz que todo homem que semeia, ele há de colher. Isso se refere especialmente aos pensamentos que temos. Se semeamos pensamentos positivos, otimistas e edificante em nossa mente, vamos colher também experiências positivas, otimistas, edificantes em nossa vida. Se você está pensando em coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você semear metas e objetivos a vida. A lei é clara, nós colhemos tudo o que plantamos, tudo o que semeamos. Não dá para você para você semear algo e querer outra coisa. Se você semear, se você plantar limão, você vai colher limão. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Se você está plantando derrota, você vai colher tudo isso. E o ponto de partida para desenvolver o alto nível de autoconfiança é também se tornar um ser humano melhor e pensar e decidir a respeito dos seus próprios valores. As pessoas superiores são as que refletiram o suficiente para decidir com clareza o que acredita, em que ordem de importância e organização da própria vida, de modo que todas as suas ações reflitam em seus valores. E para você entender
tudo o que falei até aqui, eu vou trazer agora uma história que eu vi de uma pessoa que estava fazendo uma palestra em uma empresa. Ele começou falando que a firma iniciou seus negócios a partir de uma ideia, e essa ideia cresceu muito rapidamente em mercado externo de competição e se tornou bastante lucrativa. E ele falou que todas as pessoas presentes ali naquela palestra eram positivas e otimistas, e demonstrava qualidade especial de bondade. E depois o palestrante descobriu, após a conversa com o gerente daquela empresa, que aquela companhia tinha uma declaração dos seus valores impresso, valores que o executivo havia preparado, elaborado antes mesmo da empresa iniciar as suas operações. E aquele documento era de 2 páginas inteiras, preenchida de valores principais da empresa. E quem trabalhava ali tinha o contato com aqueles princípios. E depois eles resumiram, imprimiram, plastificaram para as pessoas carregar nas suas carteiras ou até mesmo nas bolsas. E assim aquele representante da empresa falou naquele dia para aquele palestrante que todas as pessoas que trabalhavam ali tinham uma declaração daquela. E sempre que tinha um discurso, mesmo que fosse por telefone, essa pessoa pegava aquela declaração e juntas resolvia a situação com base naquele documento. Agora eu vou falar que uns pesquisadores de um recente estudo, há 25 anos de história dos negócios, descobriram que as empresas que tinham seus valores escritos de maneira absolutamente clara e disponível para todos da companhia ter acesso, alcançava em média 700% superior de lucro, superior das outras firmas. Ela se destacava, aquela que tinha seus valores definidos ali para todos ver e agir conforme os seus valores. Então, pessoal, vale refletir, vale fazer algo para melhorar. E além dos princípios que já mencionei, vou falar agora de outro princípio que tem grande impacto na nossa vida. É o princípio da concentração. Trata-se de um princípio importante na determinação do desenvolvimento e da manutenção de sua autoconfiança. Esse princípio da concentração, como já mencionei, diz que tudo aquilo que nós aplicamos com intensidade na nossa vida vira realidade. Aqui, para você entender melhor como funciona, é como regar e adubar uma semente. A concentração faz a semente crescer mais rápido. Quanto mais atendemos a qualquer meta ou assunto, mais nossa capacidade mentais se empenha em transformar o nosso objetivo em realidade. Tá um pouquinho que eu errou aqui. Tá, vamos lá. E em razão desse princípio, quando a pessoa com capacidade mediana concentra todo o seu poder mental na realização do seu objetivo, ela consegue alcançar o seu objetivo. E às vezes até superior do que aquela pessoa que tem mais sorte, que tem mais energia, só que ela está dividindo as suas energias com várias outras coisas. Isso é comprovado. E quando você tem um planejamento e sabe lidar
todas essas coisas, ou quando você foca em um só resultado, fica mais fácil você alcançar, sua energia não está dividida. Agora para você entender melhor, vou dar um exemplo de um empresário que estava com uma empresa passando por situação difícil financeiramente. Ele, sem saber o que fazer, foi andar e pensar em uma solução. E de repente, naquele dia, ele foi andar numa praça e, sentado ali pensando em uma saída, de repente apareceu um senhor e perguntou o motivo daquele semblante dele. E ele logo falou tudo que estava passando, tudo que estava acontecendo na sua empresa. Ele estava cheio de dívida e corria o risco até de fechar a empresa. E de repente, aquela pessoa falou para ele assim: olha, talvez eu possa te ajudar. Então enfiou a mão no bolso, tirou um talão de cheque, nomeou o empresário com um valor de $50 mil e falou: use esse cheque e daqui um ano, nesse mesmo horário, você vem e me devolve esse valor. E ali o empresário, ao chegar na empresa, pensou o que ele poderia fazer com aquele dinheiro. Ele poderia pagar as dívidas, comprar mais produto, mas ele pensou e decidiu guardar o cheque no cofre. E ali ele decidiu negociar todas as suas dívidas para o longo prazo. E negociou também com os fornecedores. E foi lá e fez vendas. E assim, ele imaginava que ele ia usar aquele cheque como referência. E caso se ele precisasse, e ali com aquela confiança que se algo desse errado, ele tinha um cheque para usar. E o ano passou e ele conseguiu erguer a sua empresa novamente. E no dia e hora marcada, ele foi lá para o mesmo lugar devolver o cheque e contar a história para aquele senhor. E de repente surgiu o senhor vindo e logo atrás falou que aquele senhor vivia fugindo da casa de apoio e mais, se passando por outra pessoa. E naquele momento ele entendeu que o cheque era falso, mas ele tinha conseguido erguer a sua empresa novamente, só com a confiança naquele cheque, que se algo desse errado, ele tinha um cheque com. Então, pessoal, para você que está vendo esse vídeo, eu falo, o nosso trabalho é alcançar o mesmo nível de confiança e fé adotado pelo aquele empresário dessa história que eu acabei de contar. Quero dizer que o mundo vai aceitar conforme a sua própria avaliação. Nesse sentido, nós precisamos convencer a nós mesmos, antes mesmo de tentar convencer outras pessoas. Agora eu vou falar de um ponto essencial de partida para se alcançar mais confiança e poder pessoal. E o primeiro está ligado a esclarecer os seus próprios valores para si mesmo. Você deve decidir os valores nos quais você acredita, que você defende. E mais ainda, precisa listar os pontos que você não apoia. Por quais valores que você estaria disposto a se sacrificar, por quais valores você pagaria, se esforçaria ou talvez até morreria por eles. Você valoriza a família, Deus, saúde, seu trabalho, sua carreira. Você valoriza princípios como a liberdade, a compaixão, para com as pessoas mais fracas? Você acredita na verdade, na honestidade, na sinceridade e no trabalho duro e no sucesso?
seja quais forem os seus valores, pense sobre eles e anote que anote quem você admira. E um exercício útil é pensar que nas pessoas que nós admiramos, tanto os vivos quanto os que já foram, que qualidade essas pessoas têm, que qualidade elas tinham. E se puder, coloca as qualidades que você admira nessas pessoas. Quando observar essas pessoas que mais respeita, quais atributos deles você julga mais digno, que característica você procura em seus amigos, em seus colegas, quando você decide a envolver eles nos seus projetos. Para você, quais são as qualidades, os seus valores fundamentais que você olha nos relacionamentos pessoais e comerciais? Quais são os valores? Tendo clareza nesses pontos, você vai ver que tudo vai ficar mais fácil. Quando selecionamos um valor e desde que realmente acreditamos nele, ele se torna inviolável. Se de fato torna-se de um valor, vivemos cada momento de nossa vida em consonância com ele. Caso contrário, essa escolha não representa um valor para nós. Porque, sabe, pode existir também pessoas que usam esses valores, só que não usa com integridade. E quando apresenta algo diferente, sabe, joga esse valor para as costas, descarta. Então isso significa que o valor não é seu. E eu vou dar um exemplo das pessoas que falam, sabe, todos os políticos são corruptos. Acontece, muitos são mesmo. Só que para tentar mudar isso, temos que começar com nós mesmos. As pessoas falam isso, mas eticamente faz um monte de coisa errada. Acha que pode chegar, furar a fila, acha que pode passar alguém para trás. E quando nós selecionamos os nossos próprios valores, ele representa um ato de afirmar para si e às vezes até para as outras pessoas exatamente como se vai viver a sua própria vida daqui para adiante. Selecionamos um valor e declaramos como um dos nossos princípios, estamos dizendo que com efeito que se trata algo que nunca mais vamos abrir mão. E esses valores que pessoalmente selecionamos representam a medida real do nosso caráter, da nossa verdadeira qualidade como ser humano. E quando sabemos e valorizemos esses princípios, experimentamos um profundo sentimento de poder pessoal que nos permite lidar de maneira aberta e honesta com quase todas as situações humanas e com total confiança, autoconfiança. Agora eu falo que esse exercício que vou passar agora, se você conseguir fazer, quando terminar, você vai estar emocionalmente uma nova pessoa e será capaz de aproveitar cada segundo da sua vida de hoje em diante. Mas eu falo logo, se não estiver preparado para fazer agora, está tudo bem. Prepare o seu emocional e tente depois, mas faça. Você terá uma nova visão de si mesmo. E o exercício é o seguinte: você precisa reservar um tempo para escrever o seu próprio discurso fúnebre. Imagine que todas as pessoas que você conhece e com quem se preocupa
se reuniram no seu funeral. E vai lá na frente uma pessoa para descrever a pessoa que você foi ao longo da sua vida. Além das suas realizações, como você contribuiu para a vida dos outros, para a sociedade. E essa pessoa descreve suas virtudes, seus valores, as qualidades pelas quais você se mostrou para as outras pessoas. E esse arbitrário pode ser transformador em uma visão, do tipo da pessoa que deseja ser, dos valores pelos quais deseja viver. Ninguém é perfeito e todos temos um longo caminho a atravessar, vivendo a própria vida de maneira consistente, com nossos valores mais elevados. Mas o exercício de escrever o próprio discurso fúnebre exerce uma influência poderosa em tudo o que vamos fazer depois. E após escrever o seu discurso, você vai ser uma nova pessoa. E mais, vai ser capaz de aproveitar cada segundo da sua vida e passar a agradecer pela sua existência, em vez de se lamentar, de reclamar. E viver de acordo com os seus próprios valores é a chave para obter harmonia, felicidade, bem-estar e alcançar um mais alto nível de autoconfiança. Nossos verdadeiros valores são expressos apenas por meio de nossas ações, ou seja, mediante o que fazemos. Podemos perceber no que realmente acreditamos se prestamos atenção em nossas ações durante qualquer situação que exija uma escolha, e especialmente quando estamos sob estresse e somos forçados ao mesmo tempo, cuja demanda uma responsabilidade e a outra não. Nossa atitude em qualquer situação determina qual de nossos valores nós mais damos importância. E não se trata do que somos capazes de dizer, esperar, desejar ou intencionar. O que conta é apenas o que somos capazes de fazer, as ações que escolhemos executar. Essas ações indicam quem realmente somos. E é com isso que nos redescobrimos os nossos valores do passado, ao relembrar e observarmos as nossas atitudes e tornamos isso diante uma escolha muito importante. Será que você está ouvindo o seu anjo da guarda? Ou não? Ou está ouvindo outra? Entenda, a chave para o desenvolvimento da autoconfiança inabalável que nos permitirá alcançar todo o resto são o autocontrole, o autodomínio, a autodisciplina, a autoconfiança. A autoconfiança pode acontecer de maneira direta se nossos comportamentos, se nós se comportarmos de modo autoconfiante. Eu queria que você pegasse um papel e uma caneta e anotasse o que eu vou estar passando aqui. Primeiro, liste os 3 valores mais importantes que regem a sua vida pessoal. Segundo, liste os 3 valores mais importantes que você pratica em seu trabalho, na sua vida empresarial, se você tiver uma empresa. Terceiro, liste as 3 pessoas, viva ou não, com quem você mais gostaria de passar uma tarde. Quarto, por que você gostaria de passar uma tarde com essa pessoa? O que você perguntaria ou diria a ela? Quinto, por que essas 3 pessoas iriam querer passar uma tarde com você? Quais são as suas qualidades mais admiráveis? Liste 3 exemplos em que você agiu de acordo com os seus valores mais elevados. Sétimo,
o que você pretende fazer de modo diferente a partir de agora, para garantir que seus valores e ações se mantenham em harmonia. E agora eu vou falar de uma lei mental para o desenvolvimento de propósito. Poder pessoal, autoconfiança é a lei da emoção. Essa lei estabelece que tudo o que decidimos e pensamos e cada atitude que tomamos são baseados em emoção. Nossas duas emoções primárias são o medo, que ocupa uma das extremidades da nossa emoção, e o segundo é o desejo. E quando mantemos um pensamento carregado de emoção em nossa mente consciente, ele logo aceita pelo nosso subconsciente. Este, por sua vez, ativa todo o nosso poder mental e começa a transformar esse pensamento em um resultado ou em uma experiência em nosso mundo exterior. E para você entender mais ainda, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que fumava havia mais de 30 anos, que ela estava naquele vício, e ele alegava que não conseguia parar de fumar porque se tratava de um hábito já há muito tempo, que tinha iniciado no início da sua vida adulta, até que um determinado dia ele sentiu uma dor no peito e foi ao médico. E o médico solicitou uma série de exames, e quando chegou os resultados, o médico disse para ele que ele tinha um problema grave cardíaco e que se ele continuasse a fumar, ele estaria morto no período de 6 meses. E aquela pessoa, com aquela ideia de morrer, deixou ele chocado, com a sua emoção abalada, tão forte que ele tirou seu cigarro do bolso e jogou no lixo, e nunca mais tocou em um cigarro de novo. Então, pessoal, se você estiver convencido de que está destinado a ser um grande sucesso na sua vida, e de que existe, e de que nada existe, nada será capaz de impedir você de alcançar o seu sucesso. E com todo o coração, em cada atividade, a persistência, até conseguir você alcançar o seu objetivo. E a profundidade de suas crenças é a força da sua convicção, vão aumentar dramaticamente o poder da sua personalidade. E se realmente acreditarmos em nossa capacidade para vencer, nos tornamos imbatível. Agora eu vou falar para vocês, vou dar exemplos de os 4 Cs da confiança pessoal. Primeiro, ter clareza. Decida exatamente o que você quer alcançar e o tipo de pessoa que deseja se tornar. Segundo, convicção. Desenvolva a fé inabalável de que você pode realizar qualquer coisa que colocar à sua frente. Terceiro, é o compromisso. Proponha-se a fazer o que for necessário para desenvolver a disposição de pagar o preço com antecedência por todo o sucesso que deseja. E quarto, consistência. Proponha-se a trabalhar em seus objetivos todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, até que ele se realiza. E segundo a Bíblia, fala o seguinte: seja vós feito segundo a vossa fé. Se você acreditar em algo com força e confiança suficiente, seu mundo exterior tende a obedecer a um padrão que seja consistente com a sua crença. E só para recapitular, para que você tenha a sua autoconfiança, tanto pessoal quanto profissional, você pode usar mentalizando que não importa o resultado,
tudo vai ficar bem, independente se der certo ou não. Você se preparar para o resultado final, você pode ter ou até mesmo mudar o resultado, pois você vai ficar mais confiante e a maneira certa é se desapegar e ter em mente que está tudo bem, não importa o resultado. E eu sei que no início vai ser meio difícil e se persistir, você consegue antecipar o resultado de qualquer coisa na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. E por fim, pessoal, eu quero deixar a seguinte frase: tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semear pouco, pouco também ceifará. E o que semear em abundância ceifará. Isso está na Bíblia, em Coríntios. E esse foi mais um episódio do Método 3 em 7 de Reprogramação e Gestão Emocional. Eu sou Marcileia Belém e até a próxima semana, pessoal.